Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Visitem as minhas redes sociais, meu Instagram, meu YouTube. Quem já é aqui do Facebook vai até lá, visite. Se inscreve lá no canal do YouTube. Começa a me seguir lá no Instagram, tem muitos assuntos interessantes lá. Muito bom. Então, se gostarem, curtam lá, compartilhem também, né? Por que dessa live hoje? Eu estou até elaborando um vídeo sobre esse assunto que vai ao ar na sexta-feira, lá no canal do YouTube. Mas eu resolvi fazer essa live em função de que está acontecendo muitos episódios em torno das placas, né, de terremotos aqui no Brasil, no Chile, na Antártida. E então os acontecimentos estão começando a ficar grandes demais. Esse assunto de hoje então é da parte da geologia. Eu vou explicar algumas coisas em relação a isso, explicar o comecinho ali da Terra aqui, contextualizar, como eu sempre gosto de falar, né? Então, a teoria da deriva continental, no início, então, a Terra tinha essa configuração aqui, que era a Pangeia, os continentes todos agrupados em um só, né? América do Norte, América do Sul, África, Europa aqui junto com a Ásia, Antártica junto, Austrália junto, Índia, tudo num só bloco aqui, né? Dos continentes, todos unidos. Depois ocorreu o deslocamento desses blocos. Então foi a Gondwana ou a Laurásia, né? As duas juntas aqui, onde houve um afastamento já dos continentes. E depois disso, como nós conhecemos hoje aqui, né? A América do Norte, a América do Sul, a Central, a África, aqui Europa, né, Índia e a Antártica aqui embaixo, certo? Essa é a teoria, né, como falam, a teoria da esfericidade da Terra, certo? Então, assim que tudo começou, tá? Vamos ver aqui. Aqui esse painel global, ele dá uma ideia bem interessante, assim, do todo, né? E aqui ainda estão faltando algumas coisas que eu vou colocar agora aqui, as placas tectônicas, tá? As placas tectônicas de todo mundo. Aqui é a Terra, né? Ela está num plano aberto, tá? Então, o que a gente vai falar dos terremotos, né? Dos abalos que acontecem, que são os movimentos tectônicos, é o tectonismo. O porquê, né, que está acontecendo isso? Por que aconteceu no Brasil? Tá perfeito o áudio, tudo, estamos na área. Ok, obrigado, Fernando. Valeu. É bom saber que tá tudo ok. Obrigado. Esse aqui é o Fernando Costa, o editor dos meus vídeos, da FL Vídeo Produtora, que sempre, né, está em todos os meus vídeos, com a sua criatividade, deixando os vídeos perfeitos, os vídeos do canal da Sol Barbosa, que sou eu. Nós até aprendemos com alguns professores na escola que o Brasil está isento de ter terremotos, o que não é verdade, tá? O Brasil, ele só está numa zona estável, numa zona de estabilidade geotectônica, mas não quer dizer que aqui não tenha terremotos. E por que está acontecendo terremoto? Já aconteceu e vai acontecer ainda. Porque a placa africana aqui, vou colocar aqui, ó. Nós temos aqui a placa africana, tá? Nós temos aqui a placa de Nazca, aqui no Oceano Pacífico. A placa africana está aqui no Oceano Atlântico. E nós estamos nessa placa aqui, o Brasil está nessa placa que é a placa sul-americana. E então, a placa africana comprime a placa sul-americana, a placa de Nazca comprime a placa sul-americana. Então, nós estamos no centro, nós estamos em cima. Então, acontecem pressões
e fraturas na terra no continente brasileiro. É um continente, né? É um continente, nosso país, pela grandeza que ele tem. Mas então acontece essa pressão aqui no Brasil. E então, por isso, esses tremores acontecem. Eu tenho aqui um monitoramento da USP. Eu vou mostrar para vocês aqui o Observatório Sismológico. Então, aqui nesse mapa, que é no Centro de Sismologia da USP, e esse mapa é de 2018, nós podemos ver a quantidade de tremores que aconteceu no Brasil nesse ano. Olhem só, a quantidade de tremores não é só no litoral, né, do Brasil, é em todo o Brasil, né, todo ele acontecem tremores, certo? Então, nós podemos ver que não é de agora que acontecem esses tremores, tá bom? Só porque agora está um pouco preocupante. Deixa eu colocar aqui novamente o painel global aqui para a gente ver e ficar estudando, né? Então, nós estamos no centro dessa placa tectônica. Então, por isso que nós temos esses sismos aí a todo momento, né? Eu vou mostrar para vocês uma. Foram 12 abalos sísmicos na Bahia. O mais forte foi o de 4,6, que atingiu então várias cidades, né? Foram 43 cidades. Nós temos aqui, né? Aqui nesse, como já está atualizado, saiu fora aqui os que aconteceram na placa antártica e na Escócia aqui embaixo. Que foram aqui esse foi um moderado 5,4, aqui foi 5,1 e aqui 4,8, todos aqui, né, próximos à Antártica. Esse aqui ele pegou bem ali a pontinha, onde tem as bases ali do Uruguai, da China, Brasil, várias bases antárticas ali. E eu tenho até um filmezinho aqui que mostra o que aconteceu lá. Entender, né? Que fala em espanhol, mas dá para entender que eles nunca sentiram assim tão forte, né? E que não houve feridos nem danos materiais, mas que eles acordaram, foram todos para a rua e tudo, né? Então foi bem forte, tá? Então aqui o terremoto no Chile, aqui, gente, eu vou mostrar. É só um pedacinho aqui que a gente vai ver, certo? Vocês verem aqui como é que funciona isso. A sensação é terrível. As pessoas têm que sair das suas casas, porque treme tudo, né? E o medo que caia, então é melhor ficar na rua nesse momento. Lá foi 6,8, né? Foi bem forte. O terremoto da Bahia, né, que aconteceu, o último que aconteceu, que foi bem forte. Foram mais de 10 tremores de terra neste domingo. No município de Santo Antônio de Jesus, os produtos das prateleiras de mercados caíram. A câmera de segurança de uma casa perdeu o foco e a estabilidade.
Vi tudo balançando já, a cama, a porta do meu guarda-roupa abriu, o neném estava com o celular, jogou o celular em cima da cama. Em Castro Alves, até os cachorros na rua se assustaram. Na cidade de São Miguel das Matas, as paredes desse prédio racharam. Em Salvador, a 167 quilômetros de Amargosa, também foi possível sentir tremores secundários. Eu coloquei a mão na parede assim, achando que eu estava me sentindo mal. Só que foi muito rápido. Coisa de uns 5 segundos mais ou menos, passou. O terremoto foi sentido em várias cidades do Recôncavo Baiano e Vale do Jequiriçá. O epicentro teria sido na cidade de Amargosa, onde o tremor alcançou 4,6 na escala Richter. Foi a pior sensação que eu tive. A gente não entendeu o que estava acontecendo. A gente achou que fosse alguma coisa na casa de trás. Foi um pouco meio apavorante, né? A gente aqui na cidade nunca acostumado a ouvir essas coisas. E o povo ficou um pouco meio em pânico, né? Nas áreas onde teve maior magnitude, o terremoto durou cerca de 20 segundos. Geólogos da Rede Sismográfica do Brasil e também dos Estados Unidos registraram o fenômeno. Especialistas disseram que tremores de terra na região do Recôncavo Baiano são comuns por questões de localização geográfica, mas desta vez foram bem mais fortes. A razão desses eventos são falhas geológicas que estão sendo reativadas na região. A região do Recôncavo Baiano é uma região conhecidamente uma região sismicamente ativa desde o começo do século XX e agora parece que a gente está tendo uma nova série de eventos sísmicos. Os moradores do Recôncavo Baiano até já conseguem diferenciar os tremores. Acredito que ano passado teve um que foi um pouco mais suave. Esse não sacudiu bastante, de acordar, as pessoas estavam dormindo, a cama sacudia muito de um lado para o outro e os vidros balançaram bastante, fez bastante barulho. Gente, onde aconteceu, né? Na Bahia, no Chile, na Antártida, mas a gente pode ver aqui no painel global que não é só por aqui que acontece, são muitos terremotos que estão acontecendo por dia aqui. Eu vou ativar aqui a parte dos vulcões também. Aqui os vulcões em atividade atualmente. Estão poucos, mas são muitos vulcões em atividade. Aqui não estão todos, aqui muitos mais vulcões, né? Então essas placas tectônicas, tá, gente, que compõem essa camada externa e sólida do planeta, que é a nossa litosfera, onde estão localizados os continentes. E essas placas, as principais, elas são 12. Então nós temos ali a placa eurasiana, tá mais para cima, aqui, achei. Placa eurasiana aqui, Europa e Ásia, né? Tem a sul-americana, que é a nossa aqui, nossa placa, nosso país está aqui, né? A norte-americana, aqui. A africana, aqui. A placa antártica, mais aqui embaixo. A placa do Pacífico, aqui. A placa de Cocos, aqui. Que aconteceu um terremoto hoje também. A placa caribenha, um pouquinho mais para cima. Esses terremotos aqui, um foi ontem. E a placa Scott aqui na Antártida. A placa da Índia, aqui. A placa australiana aqui. A placa das Filipinas, aqui em cima. E a placa de Nazca, que interessa muito para nós aqui, para o que a gente está pretendendo, né? É a placa de Nazca africana e a sul-americana. Aqui que a gente está vendo qual é o que tem, né, a ver esse jogo de quebra-cabeças aqui que está aqui na nossa América do Sul, aqui América Central, né? Que elas estão comprimindo o Brasil e essas fraturas, então, dessa placa, essa pressão, ela acaba sendo liberada. Então, esses terremotos que acontecem aqui na costa do Brasil são do tipo intraplaca, né, que é dentro da placa. Porque geralmente o terremoto acontece aqui no entorno da placa,
aqui dentro da placa, nas fendas aqui, né? E esses estão acontecendo aqui, então são chamados de intraplaca. Então, para medir esses terremotos, né, é medido pela magnitude e pela intensidade. A magnitude, todo mundo conhece a escala Richter, né, que vai até 10. Eu acho que nenhum terremoto até hoje chegou até 10. E a intensidade é Mercalli. As escalas. Essa escala da intensidade, então, ela é para registrar o seguinte: por exemplo, caiu um livro da estante, então a intensidade foi essa, né? Aqui a gente pode ver, ó, menos de 3.4 é um da escala Mercalli, né? E o número de sismos que existe por ano são 800 mil. E só os sismógrafos, né? Só os sismógrafos eles registram esses sismos de 3,5 a 4,2 na escala Richter. Na escala de intensidade Mercalli é 2 e 3. São 30 mil por ano. 30 mil terremotos por ano. Esse já algumas pessoas sentem. Depois aqui 4,3 a 4,8 é 4 na escala Mercalli. São 4.800 terremotos por ano. Sentido por muitas pessoas. Por isso que esse que nós vimos ali na Bahia, né? 4.6 tá aqui nessa linha aqui, nesse registro, que é sentido por muitas pessoas. Ele já vai de moderada a mais forte. Pois tem o 4.9 a 5.4, tá na escala Mercalli na 5, são 1.400 por ano, sentido por todas as pessoas. 5.5 a 6.1, né, fica na escala 6 e 7 da Mercalli, são 500 por ano. Aí já os edifícios já tem as paredes rachadas, né, alguns edifícios. Então já aumenta ali tanto a intensidade como a magnitude, tá? Então, vemos aqui 6.2 a 6,95, 8 e 9 na escala Mercalli, são 100 por ano. Muitos edifícios danificados, esse é bem mais forte. E esse aqui é o que deu lá no Chile, né? Tá naqueles parâmetros ali do que deu no Chile, no Chile foi 6.8, tá? Depois 7 a 7.3 é o 10 do Mercalli, só tem 15, ainda bem, né? 15 por ano. Danificações profundas, pontes partidas, fraturas em paredes. Depois 7.4 a 7.9 é o 11º, só tem 4 por ano. Grandes danos, colapsos de edifício e mais que 8 ou mais que 8. Ele está no 12 aqui no Mercalli. E a cada 5 a 10 anos tem um terremoto desses, que esse é o mais assustador. Foi o que deu aqueles tsunamis, né, lá na Indonésia, no Japão. Danificação total, ondas na superfície do solo, objetos atirados do ar, onde dá os tsunamis. Essa movimentação, essa interação, né, esse afastamento das placas, ou quando as placas elas colidem, as consequências são a formação de montanhas, de depressões, né, e esses terremotos, esses maremotos, tsunamis, tudo isso, né, com a movimentação dessas placas é o que acontece. A gente pode ver que sempre fala o epicentro foi em tal local, né? Então nós temos ali duas coisas num terremoto, o epicentro e o hipocentro. Então a gente vai ver aqui numa figurinha, vou mostrar para vocês aqui. Aqui as placas tectônicas, já falamos sobre ela, né? Aqui o movimento de afastamento, o movimento de encontro, como elas se movimentam. Aqui como ocorre a movimentação das placas, nós já vimos ali. As correntes de convecção. Aqui a gente vê a movimentação das placas, tá?
a gente pode ver a falha de San Andreas, que é um lugar muito perigoso também, que está tendo um afastamento grande por ano. Tudo está se movimentando bastante, né? Nós ouvimos muitos cientistas, eu tenho vários vídeos no meu canal a respeito da inversão do campo magnético da Terra. Quem quiser vai lá dar uma olhadinha, porque ali tem todos os detalhes do que está acontecendo. O polo também está mudando de lugar, o polo norte, ele está indo para a Sibéria. E muita coisa está acontecendo por aqui, né? Esses terremotos todos, muitos vulcões entrando em erupção ao mesmo tempo. Então isso é sinal que a Terra está se movimentando. Isso não é culpa de ninguém, não é culpa do ser humano. A Terra ela é viva, a Terra ela se modifica, que existe essa movimentação, né, dessas placas. E essas placas são soltas sobre o manto da Terra, o manto de magma. Aqui nós vemos San Andreas, a falha de San Andreas nos Estados Unidos, na Califórnia. Aqui a Cordilheira dos Andes, que é outro local, tem bastante movimentação também. E por isso que também o Chile, toda aquela parte ali no litoral ali do Oceano Pacífico, né, na placa do Pacífico, também é um local onde tem muitos terremotos. Cordilheira do Himalaia, também na outra placa da Índia e da Eurásia. As erupções vulcânicas não é o nosso assunto hoje aqui, né, mas tem a ver, porque também faz parte, se acontece um terremoto, um vulcão pode entrar em erupção, dependendo de onde ocorre esse terremoto, e vice-versa. Se um vulcão entra em erupção, pode acontecer um terremoto também, pela movimentação das placas, que aquela pressão no centro da Terra faz quando o magma vai para cima. Então tem a ver sim, uma coisa com a outra. Aqui nós vemos todas as placas, os vulcões mais ativos, e eles estão localizados em áreas de encontro das placas, né, a maioria deles, porque é onde exerce uma pressão muito grande. Então, olha só as atividades. Aqui aparece bem, como não aparece lá no painel global, mas aqui aparece bem os vulcões que ainda estão em atividade em todo o planeta. Esses pontinhos vermelhos são os vulcões em atividade. Dá para assustar até, né? Aqui um vulcão, né, entrando em erupção. As paisagens modificadas pelos vulcões. Vulcão expelindo gases. Aqui os terremotos, tá? Aqui explica bem aquilo que eu queria falar antes ali. Um terremoto é um fenômeno da vibração da crosta terrestre, resultante de movimentos subterrâneos de placas tectônicas ou rochosas, de atividade vulcânica ou por deslocamento de gases no interior da Terra. Aqui explica um maremoto, o que é, né? O terremoto no relevo submarino, quando então os blocos oceânicos, né? Os blocos oceânicos se movimentam e então formando essa onda imensa. Essa onda imensa, ela alcança uma velocidade de até 800 km por hora. E no alto mar ela é baixinha. Então quando ela alcança a costa, ela diminui bastante a velocidade dela, mas ela ganha corpo. Ela ganha altura. Então, quando ela se choca no continente, quando ela atinge a costa, ela atinge com tudo. A onda vem e arrasa tudo, né? Tudo que encontra pela frente, por causa da velocidade que ela ganhou lá em alto mar. E depois ela ganha altura, quando vai chegando ao continente. A escala Richter, que é a escala utilizada para quantificar a magnitude, nós já falamos sobre isso, né? E aqui fala... Também tem outros bem interessantes aqui. Aqui fala o seguinte, ó. Ele foi criado pelo físico norte-americano Charles Richter em 1935. Antes disso, não se tinha um parâmetro para quantificar, né, para a magnitude de um terremoto. Então, ele conseguiu fazer essa escala para medir os efeitos de um terremoto de acordo com a energia que ele liberta.
E cada unidade representa energia 10 vezes maior que o grau anterior. Então vai aumentando a intensidade, vai aumentando a magnitude, vai aumentando o grau com que se coloca no terremoto. Então aqui fraquíssimo, a gente já viu uma ali, né? Mas aqui explica bem melhor. Menor que 3, sentido somente por sismógrafos. Aqui tem é uma grande explosão, né? Como se fosse uma grande explosão, onde, né, ele está localizado a quantos quilômetros de profundidade é o impacto, né, na superfície é maior ou menor também. E o impacto do epicentro é na verticalidade, né? Porque a parte do hipocentro ela é interna, ela é embaixo, né? Ele fica num bloco litosférico onde começa o terremoto, o hipocentro. E então o epicentro é uma posição verticalmente acima aqui na superfície terrestre, né? Então quanto maior a intensidade do epicentro, mais destruidor é o terremoto. Aqui um terremoto do Chile em 1960, isso aqui está no meu vídeo que eu fiz do Carlos Munhoz Ferrada, que era um astrônomo chileno que previa os terremotos. Isso teria que ser muito estudado por toda essa documentação que ele deixou, porque ele previa terremotos com muitos dias de antecedência. Ele previu esse do Chile em 1960 e muitos outros, né? Tá lá no meu canal do YouTube toda a história do Carlos Munhoz Ferrada e os terremotos e tsunamis que ele previu, né? E agora, em 1999, ele fez uma previsão de coisas que iriam acontecer na Terra, que o eixo magnético da Terra ia acabar virando, né? Ia acabar saindo do lugar, e os polos iam se inverter, e ia acontecer muitas coisas na Terra. Então era a previsão dele. Ele faleceu em 2001. Tá tudo lá tem até uma entrevista dele lá no meu canal do YouTube, um vídeo. O nome do vídeo é Hercóbulos, o planeta cometa, era como ele chamava. E aqui os terremotos do Brasil, que eu já tinha mostrado para vocês, que existem e não são pouco. E vamos voltar aqui para o nosso painel. Eu vou mostrar para vocês aqui um tsunami no Japão aqui, né? O que é o tsunami então, né? Já falei para vocês que é ali o terremoto que acontece no fundo do oceano. Esse aqui que foi pertinho do Brasil, aqui ó, no dorsal do Oceano Atlântico. Esse aqui também próximo, está dentro. Então é aqui, marcando nesse aqui, que tem uma melhor visualização. Então aqui na Bahia, né? Aqui no dorsal e aqui. Em linha reta assim com o Rio Grande do Sul, na placa sul-americana. Então, o que é preocupante? O preocupante é ter 12 abalos no mesmo dia, cada um numa intensidade, aumentando a intensidade. E esses aqui também, esse aqui foi 6.2. 6.2. Então, essa intensidade é que preocupa, porque se ele está dentro do oceano, se ele está aqui no oceano, se acontece de ter um epicentro, de não ter muita profundidade, pode acontecer sim de uma tsunami. E daí onde é que vai ir a tsunami? Ela pode vir para cá ou pode vir para cá, mas provavelmente virá para cá. Então esse é o perigo que nós corremos de acontecer isso. Eu estou falando, estou aberta às perguntas. Eu vou deixar depois aqui nos comentários, na descrição, esses locais onde eu tirei essas informações, se vocês quiserem ir até lá para verificar. Encerrando aqui então, agradeço quem esteve comigo aqui o tempo todo, agradeço quem ver depois. Até a próxima live, a qualquer momento entrando aí, falando sobre os assuntos que acontecem no Brasil e no mundo. Namastê.